Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, mais uma vez aqui reunidos para meditar e refletir a palavra do Senhor. Você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que esse momento realmente seja para você um momento de fortalecimento da sua vida de fé, da sua caminhada com Deus. Hoje a igreja celebra a memória de São Timóteo e São Tito, bispos. Daqui a pouco eu vou ler um pequeno histórico também sobre a vida deles, mas vamos já ao Evangelho. Lucas capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E disse-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Timóteo, corajoso chefe de fé, viveu no turbulento século I, sendo um dos discípulos mais próximos do apóstolo São Paulo. Tornou-se bispo de Éfeso e São Tito era muito querido por São Paulo, a ponto de ser chamado de meu legítimo filho na fé comum. Foi o primeiro bispo de Creta. O Novo Testamento conserva as 2 cartas de Paulo a Timóteo e uma a Tito, nas quais lhes transmite instruções sobre como proceder com os judeus e pagãos para melhor pregar o Evangelho. São Timóteo e São Tito, rogai por nós. Hoje escutamos esse relato do Evangelho em que Jesus escolhe 72 discípulos. A gente conhece bem os 12, né? Mas Jesus escolheu 72 discípulos, que nós não sabemos o nome de todos. O certo é, Jesus os elegeu. E depois de chamá-los como discípulos, Jesus os instrui, ensina, educa e depois envia. Esse é o processo que também acontece na nossa vida, que deve acontecer na nossa vida. Primeiro, conhecer o Mestre, fazer uma experiência de amor com o Mestre, uma experiência profunda, uma experiência real. Lembra, Jesus disse: vinde e vede. E depois, ser discípulo. Discípulo é aquele que aprende. É muito importante a gente tomar consciência de que a gente nunca deve deixar de ser discípulo. Ou seja, a gente precisa estar sempre aos pés do Mestre para aprender. O Evangelho de hoje ensina, é um momento de a gente viver esse discipulado, aprender com o Mestre, entrar na lógica do Mestre. Me dói muito o coração pessoas que se dizem cristãs, mas que ainda não absorveram os ensinamentos do Mestre. Eu sou cristão, mas eu sou a favor do aborto. Eu sou cristão, mas eu sou a favor da pena de morte. Eu sou cristão, mas eu não concordo com isso aqui, eu não concordo com isso aqui. Como assim? Tudo que a igreja ensina está fundamentada no Evangelho
de Jesus. De Jesus. Tem coisas ali no Evangelho que eu confesso para vocês que é difícil para mim também aceitar. Como, por exemplo, Jesus disse que se alguém te dá um tapa na face, oferece o outro lado. É fácil isso? Não é? É fácil perdoar 70 vezes 7? Não é? Mas se eu sou cristão, discípulo do Mestre Jesus, eu preciso aceitar isso que ele ensinou. Jesus não disse, suportai os vossos inimigos, gostai dos vossos inimigos. Jesus disse, amai os vossos inimigos. Isso é fácil? Não é? Mas o Mestre Jesus ensinou. E se ele ensinou, se eu sou discípulo dele, eu preciso viver, gostando ou não. Entende isso? Se você é discípulo de Jesus, entre na lógica de Jesus. Não é fácil. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos da orientação da igreja. Por isso que nós precisamos da oração. Porque senão, meu amigo, minha amiga, humildade, quero não. Obediência, quero não. Sacrifício, quero não. Quem é que quer se sacrificar hoje? Por alguém, por exemplo? Não, quero não. Importa que eu esteja bem, que eu esteja feliz. Essa história de importa que eu esteja feliz, tem feito tantas desgraças no mundo. Não é que você não possa e não deva ser feliz. Você pode e deve ser feliz. Agora, a verdadeira felicidade, ela passa pela lógica do sacrifício. Ela passa pela lógica do dar-se ao outro. Ninguém é feliz vivendo só para si. Jesus, ele é feliz porque no alto da cruz ele se entregou pela humanidade. E assim redimiu a humanidade, salvou a humanidade. São Francisco é feliz porque ele aprendeu a se dar pelo outro. Madre Teresa de Calcutá é feliz porque aprendeu a se dar pelo outro. Eu estou estudando a encíclica Deus Caritas Est, Deus é Amor, do Papa Bento XVI, e o meu professor maravilhoso, ele dizia que não dá para dissociar uma coisa da outra. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Caridade é sacrifício. Então, o caminho da verdadeira felicidade passa pelo sacrifício. Ninguém amadurece na vida sem passar por sacrifício. Então, meu irmão, minha irmã, eu preciso aprender a ser discípulo. Quem não entrou na lógica de Jesus fez o que fez. Judas traiu o mestre, se desesperou. Então, entremos na lógica de Jesus. Pensemos, sim, que nós possamos, como diz São Paulo, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Esse é o caminho do discípulo. E quando você assimilou bem isso, aí você vai levar ao mundo a mensagem com todas essas orientações que Jesus nos deu no Evangelho hoje. É difícil? É, mas não é impossível. Entremos na lógica do Mestre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.